como que a ansiedade me fez melhorar de vida, tanto na parte física como mental, e principalmente na minha busca por Deus. Acontece que alguns anos atrás, aproximadamente uns 7 anos atrás, eu tive minha primeira crise de ansiedade. Até então eu não acreditava muito nisso, achava que tudo aquilo não passava de invenção da cabeça de uma pessoa. Porque para mim não fazia muito sentido. Como alguém que está com problemas só com medos, digamos assim, mental, pode externar aquilo como uma forma física para o corpo. Eu sei que cada pessoa tem um estímulo diferente, eu sei que cada pessoa tem uma reação diferente. Por exemplo, no meu caso, eu sempre tive a sensação, quando eu tive minhas crises de ansiedade, de que eu ia morrer, meu coração ia parar, eu ia infartar, ou então ia ter um AVC. Então sempre eu tive essas paranoias mentais de achar que, tipo, eu vou morrer, eu estou em risco de vida, no sentido literal. E acontece que, por exemplo, eu sei que tem outras pessoas, por exemplo, vou citar o exemplo da minha esposa, que ela já tem a questão de vontade de chorar, vontade às vezes de ficar em casa, de não querer sair. Eu entendo que aquilo é uma fase dela, que ela está passando por ansiedade. Já a minha não, é de morte. Eu sei que cada um tem o seu meio, né, digamos assim, de demonstrar sua ansiedade. E o que acontece? Alguns anos atrás, eu tive minha primeira crise de ansiedade, como eu falei, há 7 anos atrás, e aquilo ali para mim foi tudo muito confuso, porque na minha cabeça em nenhum momento veio que eu estava tendo uma crise de ansiedade, mas na minha cabeça aquilo ali estava acontecendo e era real, e eu estava infartando e eu precisava ir num médico urgente, ao ponto que eu precisei chamar o SAMU, e o SAMU veio me resgatar em casa, e eu lembro que eles colocaram um aparelho, eu não sei o nome, para auferir os meus batimentos cardíacos, e quando eu estava na ambulância me direcionando ao hospital. E nessa trajetória até o hospital, eu vi que quanto mais perto ali chegava do hospital, mais meus batimentos cardíacos aceleravam, e tipo, eu lembro que começou a maquinazinha a apitar lá loucamente, meu batimento lá em cima, e eu, tipo, agora, eu vou infartar agora. Mas quando eu cheguei no ambiente do hospital, todo aquele estresse, digamos assim, que eu estava passando, todo aquele medo que eu estava tendo, meio que foi tranquilizado. Então eu meio que me senti bem, eu me senti melhor por estar naquele ambiente, porque ali eu passei a me sentir seguro. Mas mesmo assim, eu fiz alguns exames no hospital mesmo, tipo um eletro, para saber se meu coração estava com um ritmo, não sei se é esse o objetivo do eletro, mas para saber se estava batendo, estava correto meu coração. Fiz os exames de sangue, tudo normal, tudo perfeito. Porém, depois que eu saí dali, eu preciso fazer uma bateria de exames voltado ao coração, para saber como é que está a saúde realmente do meu coração. Então eu peguei e fiz o quê? Fiz uma bateria de exames, tanto eu fiz o Holter, eu fiz o eletro, eu fiz o ecocardiograma, eu fiz o teste ergométrico, eu fiz todos os exames que tinha disponível para saber qual era realmente o estado do meu coração. E ali eu descobri que, tipo, poxa, tá tudo ok, meu coração não tá 100%, não tenho nada. E obviamente, aquilo ali me tranquilizou de uma maneira muito grande. Então, nesse período, até eu fazer esses primeiros exames, só para vocês terem uma noção, eu ia dormir muitas vezes, mas eu não conseguia, eu tinha espasmos. Sabe naquele período que você tá cochilando ali para dormir? E nesse período eu acordava no susto. Então eu sabia que ali era algo que era um gatilho. E eu sabia que aquilo ali era gatilhos tipo, eu achava na minha cabeça que meu coração estava parando ali naquele momento. Então muitas noites eu passei acordado e eu só ia conseguir dormir lá, tipo, sei lá, umas 4, às vezes 5 horas da manhã, quando meu corpo realmente estava exausto e eu com muito medo. E muitas vezes eu chegava a sonhar que eu estava infartando, e aquilo ali era uma situação perturbadora, e era um sonho tão real que parecia que eu, tipo, estava deitado realmente, dormindo, e do nada meu coração, travava. E aquilo ali foi muito perturbador. E eu comecei a fazer o quê? Não, vou fazer os exames. E aí eu fiz os exames. E depois dos exames eu me tranquilizei. Show. Então eu voltei minha vida normal. Só que depois de menos de um ano de novo, eu senti novamente aquela questão da ansiedade. Então novamente eu tive uma crise. Novamente eu me senti inseguro. Não, antes eu não estava não. Mas agora eu tô com um problema no coração. Mais uma vez eu passei por uma bateria de exames. Fiz todos os exames que eu tinha feito anteriormente. E zero. Nenhum problema cardíaco. E eu pensei, poxa, eu preciso tomar um rumo na minha vida, porque, tipo, eu já estava muito acima do meu peso,
coisa que, tipo, eu sabia que talvez aquilo poderia estar me fazendo mal. Eu sabia, na verdade, que aquilo estava me fazendo mal. Então eu pensei, não, vou começar uma dieta, vou começar a fazer atividade física, vou começar a fazer o negócio direito. Então eu entrei em contato com a nutricionista, ela me passou toda uma dieta controlada. E desde então eu comecei a praticar atividade física, correr, e eu estava com 104 quilos quando eu comecei, então eu baixei o meu peso para 82, ou seja, eu perdi 22 quilos em um período, acho que se eu não me engano, de 3 meses a 3 meses e meio. Porém, nesse período, né, eu notei algo muito importante, que eu não estava mais tendo crise de ansiedade, eu não senti mais absolutamente nenhuma crise de ansiedade enquanto eu estava me alimentando bem, enquanto eu estava praticando atividade física. Na época, eu estava estudando bem também. Então, eu notei que essa característica da crise de ansiedade, o medo de morrer, aquela sensação de que alguma coisa de ruim estava prestes a acontecer, simplesmente acabou. E então, eu notei o seguinte, que toda a vida, quando eu estava praticando atividade física, então, sabe aquele todo o estresse que você carrega durante o dia? Eu corria no final da tarde, toda final de tarde eu corria, e aquilo era como se tivesse lavado a minha alma. Tudo aquilo que, digamos que de ruim estava dentro de mim, eu conseguia externar, colocar para fora através do suor, digamos assim. Só que o que acontece? Nos últimos dias eu tô sentindo a mesma sensação, eu tô sentindo tipo o mesmo medo. Ah, sim, é importante salientar que eu tava muito bem, eu tava correndo em torno de 9 a 10 quilômetros diariamente, 8, tipo nessa média, de 8 a 10 quilômetros diariamente. Porém, nesse período acontece que eu desenvolvi uma hérnia e eu precisei fazer uma cirurgia. E eu fiz a cirurgia, até aí tudo bem, beleza, a cirurgia aconteceu tudo certo. Porém, como se tratava de uma cirurgia de hérnia, eu precisava de um certo repouso. E o médico me deu 2 meses, você precisa ficar em repouso, mas depois desse período você pode voltar com suas atividades físicas normalmente. Você pode pegar peso, você pode ir para academia, você pode correr, tudo normal. Eu tranquilo. Porém, depois que passou esse período, eu não consegui mais ter a confiança. Tipo, eu pensava, poxa, se eu correr, vai voltar a hérnia. E eu tava com medo porque doía. Só que eu permaneci na dieta e eu continuei perdendo peso nesse período. Porém, como eu não passei a correr, automaticamente eu já comecei a me permitir comer uma besteira ali, sair da dieta em um dia, depois sair da dieta por uma semana. E quando eu penso que não, todo aquele peso que eu consegui derrubar, eu levantei e recuperei tudo novamente. E aquilo ali para mim foi tão frustrante ao ponto de tipo, poxa, meu irmão, estava tão perto de conseguir alcançar o meu objetivo, eu entreguei tudo. Então, novamente, todas aquelas crises, todos aqueles medos que eu estava tendo de ter ansiedade, tudo aquilo de morrer, voltou e está à tona até hoje. E eu noto que toda a vida, quando eu entendo que, tipo, eu estou praticando alguma atividade física, eu estou me alimentando bem, parece que minha vida flui de uma maneira bem tranquila. Eu sei que, obviamente, tem alguns gatilhos durante o dia. Por exemplo, quando eu sinto qualquer coisa aqui na região do peito, por exemplo, eu já penso, poxa, eu estou infartando, eu estou tendo alguma coisa errada. E aquilo me fez lembrar desse livro aqui, 12 Regras para a Vida. Para quem não leu, é um livro excelente. Parece ser um livro de autoajuda, mas para mim eu acho que consegue ir muito além, porque ele traz um pensamento muito profundo a respeito das coisas. E ele começa com uma pedrada num costas eretas, ombros para trás, na regra número 1, que é no capítulo 1, no qual ele fala que depois que você adquire, ele fala até, se eu não me engano, é agorafobia, que é um sintoma de tipo ansiedade, uma síndrome de ansiedade que você passa a desenvolver quando vai em um determinado ambiente, você tem uma crise e aquilo ali meio que se torna um padrão. Então toda a vida quando você está naquele tipo de ambiente, acontece determinada coisa, todo aquele medo, aquela angústia meio que aflora e você acaba passando a ter uma crise novamente de ansiedade. E nesse livro, o que eu notei, né? Por exemplo, quando ele fala costas eretas, ele até dá um exemplo da lagosta. Quando a lagosta ela entra em combate com a outra, e se ela perde, se ela tiver um novo combate, a probabilidade dela perder vai ser grande. Então, a nossa vida é basicamente isso, a questão da confiança. Quando a gente tá com a nossa vida bem regrada, bem direitinho, quando a gente às vezes passa por um momento de dificuldade, não, a gente consegue passar por isso. Mas quando a gente se acomoda, entre aspas, a aceitar a realidade de uma determinada ocasião, tipo, não consegui ganhar por conta disso, por conta
daquilo, você acaba se colocando em um ambiente no qual você sempre se vê como um perdedor. Então você sempre vai se ver num ambiente de ansiedade, você sempre vai se ver num ambiente de derrotado, você sempre vai se colocar num ambiente de coitado. E isso é perigosíssimo. Esse livro, ele meio que me fez entender esse ponto. E eu comecei a colocar em prática e realmente funcionou. Então qual é o intuito desse vídeo? Eu quero que você reflita nesse vídeo, tipo, para tentar regrar sua vida, colocar sua vida dentro do eixo, assim como eu. Hoje eu estou acima do peso, como vocês estão vendo, muito acima do peso. E eu quero botar esse vídeo como um start inicial, quero que seja o vídeo 1 de vários daqui para frente, no qual eu vou me comprometer a dar o meu melhor, seja na atividade física, seja na alimentação. E eu quero fazer esse compromisso publicamente para que eu tenha mais, digamos que eu tenha a obrigação de cumprir, digamos assim. Eu sei que obviamente não é obrigado, mas é algo que eu quero fazer. E eu quero propor a você, se você tem algum tipo de ansiedade, alguma coisa assim, como é, comenta aqui embaixo do vídeo. Eu pretendo dar continuidade a esse tipo de vídeo e mostrar minha evolução, minhas derrotas também, mas meu objetivo aqui é continuar e dar certo. Então vamos lá, tamo junto.